O segredo de Nietzsche para viver sem medo e sem arrependimentos não é apenas uma ideia, é uma convocação para transformar sua relação com o destino e com cada segundo da sua vida. Nietzsche chamava essa chave de amor fati, amar o seu destino, amar até mesmo as pedras do caminho, amar não apenas os momentos de glória, mas também os instantes de dor, queda e escuridão. Imagine por um instante o que seria atravessar a existência sem o peso do arrependimento, sem a paralisia do medo, vivendo cada experiência como necessária, inevitável e, portanto, preciosa. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como essa visão pode se tornar uma prática concreta, capaz de libertar sua consciência de amarras invisíveis. E no final, será revelada uma técnica rara, profunda, quase esquecida, capaz de ativar essa perspectiva dentro de você de forma pessoal e visceral. Já percebeu como a maioria das pessoas vive em guerra com a própria história? Elas olham para o passado como se fosse um erro, um fardo, algo a ser apagado. Olham para o futuro como ameaça, como angústia, como uma sombra carregada de "e se". E nesse movimento incessante de negação, não vivem o presente. Você já sentiu esse vazio? Como se a vida estivesse passando sem ser realmente vivida. Como se tudo fosse preparação para algo que nunca chega. Nietzsche apontou justamente para esse ponto cego. Nós desperdiçamos a eternidade de cada instante por estarmos aprisionados a expectativas e arrependimento. O amor fati é a reversão desse movimento, é a aceitação ardente, é o sim incondicional à vida. Mas veja, o que a maioria entende por aceitação não é o que Nietzsche quis dizer. Muitos pensam que aceitar é se conformar, é se resignar diante do inevitável. Mas amor fati não é passividade, é fogo, é dança diante do abismo. A multidão se resigna porque não sabe suportar a dor. Já quem desperta, transfigura essa dor em potência. Não se trata de dizer, tudo bem, foi assim mesmo, mas de afirmar, foi necessário, e eu amo até o que me quebrou, porque isso também me forjou. Esse é o ponto em que Nietzsche rompe com os condicionamentos coletivos e nos chama a uma postura radical diante da vida. E se eu te dissesse que dentro do seu corpo já existe a memória dessa força? Como se houvesse uma frequência do ser, esperando ser tocada. Cada arrependimento é como uma corrente que prende sua vibração a uma linha temporal morta. Mas cada vez que você se abre ao amor fati, essas correntes se soltam e você começa a sentir uma leveza que não vem de fora, mas de dentro, da arquitetura invisível da sua consciência. Respire fundo agora. Imagine o instante presente como eterno. Imagine que tudo o que você viveu até aqui, absolutamente tudo, foi exatamente o que deveria ter acontecido. Percebe como o corpo relaxa? Como o coração se abre para algo maior que a mente? Nietzsche dizia, quero de tudo o que é necessário ser alguém que ama o necessário. Essa é a alquimia do destino, transformar a necessidade em celebração, o inevitável em júbilo, a ferida em portal. É nesse ponto que a filosofia de Nietzsche se encontra com arquétipos descritos por Jung, o herói que abraça a própria sombra, o alquimista que transmuta chumbo em ouro, o viajante que olha para o abismo e aprende a dançar na sua beira. Essa jornada não é abstrata, é visceral. Quantas vezes você já amaldiçoou algo que mais tarde se revelou crucial? Quantas dores se revelaram mestres ocultos? O amor fati é reconhecer isso antes, é amar sem precisar que o tempo justifique. Mas claro, o caminho contrário é mais fácil. Viver se escondendo da vida. É isso que a maioria faz, não por maldade, mas por desconexão. Carregam uma moralidade herdada, uma religião da culpa, um modelo de existência que sufoca o espírito. Querem controlar o incontrolável, querem um destino sem fraturas, querem uma vida polida, sem sombra. Mas Nietzsche advertiu, esse desejo é o verdadeiro niilismo, não o nada absoluto, mas a recusa de afirmar a vida como ela é.
Quando você rejeita a sua própria história, você se esvazia, se fragmenta, perde o poder interior. O amor fati é o antídoto contra esse niilismo cotidiano. Agora, imagine se cada vez que uma lembrança dolorosa surgisse, em vez de tentar afastá-la, você a acolhesse como parte de uma trama maior. Imagine olhar para seus fracassos como degraus secretos, para seus erros como sementes ocultas. Isso não é ilusão, é um posicionamento vibracional diante do destino, é dizer sim a tudo, e nesse sim, liberar uma energia que antes estava presa. O amor fati não te promete a ausência de dor, mas promete algo maior, a liberdade de não ser escravo da dor. Feche os olhos por um instante e sinta essa ideia como se fosse mais do que palavras. Sinta como se sua alma reconhecesse esse chamado. Quantas vezes sua mente disse: eu não deveria ter feito isso? Quantas vezes você pensou: se eu tivesse escolhido diferente? Agora imagine substituir cada não deveria por isso era necessário. Sinta a diferença. O corpo aquece, a mente silencia, a frequência muda, o arrependimento paralisa, o amor fati liberta. Nietzsche acreditava que somente quem é capaz de amar o destino pode se aproximar da figura do super-homem, ou além do homem. Porque essa figura não é alguém que controla a vida, mas alguém que a afirma em sua totalidade. O além do homem não foge do trágico, ele dança com ele. Não teme o eterno retorno, ele o deseja. E aqui está o segredo: viver sem medo e sem arrependimentos é viver como se cada instante fosse digno de ser vivido infinitas vezes. É esse exercício mental e espiritual que expande sua consciência além das categorias da moral herdada. Você pode aplicar isso ainda hoje. Da próxima vez que sentir medo de algo que está por vir, observe. O medo nasce da resistência, da tentativa de controlar o incontrolável. Inspire fundo, diga a si mesmo: eu aceito o que vier, eu amo o que for necessário. Essa pequena invocação não elimina o desafio, mas altera sua frequência diante dele. Você passa a atuar, não a partir da paralisia, mas da potência. Faça esse exercício em silêncio, como quem planta uma semente no próprio campo sutil. E ainda assim, tudo o que compartilhamos até aqui é apenas a superfície, porque por trás do amor fati existe um mistério ainda mais profundo, uma chave que vai além do entendimento filosófico. Algo que só pode ser acessado quando você atravessa o véu entre a mente e a alma. E quando esse portal se abre, não se trata mais apenas de Nietzsche, Jung ou qualquer mestre do pensamento. Trata-se de você, da sua eternidade interior, da sua capacidade de vibrar no fluxo do ser. O que está escondido vai além de palavras. E quando você acessar isso, o medo e o arrependimento não apenas se dissolvem, mas se transmutam em força vital. O que muitos não percebem é que o amor fati não é apenas uma filosofia abstrata, mas uma lente de percepção que altera completamente a forma como você caminha pelo mundo. Imagine por um instante que cada detalhe, desde os encontros aparentemente insignificantes até os grandes acontecimentos que mudaram o rumo da sua vida, já estão inscritos na tapeçaria do destino. Se isso fosse verdade, e se você pudesse olhar para essa tapeçaria com reverência em vez de resistência, perceberia que nada foi em vão. A dor que você tentou apagar, o erro que você renegou, a perda que você amaldiçoou, tudo isso é o ouro oculto da sua história. Viver sem medo e sem arrependimentos significa entrar nessa tapeçaria e ver nela não um caos, mas uma sinfonia que só pode ser compreendida na totalidade. Nietzsche não falava de um otimismo cego ou de uma ilusão consoladora. Ele falava de coragem. A coragem de olhar para a vida sem pedir que ela seja diferente. A coragem de abraçar o que é, mesmo que seja duro, mesmo que seja sombrio. Essa coragem não vem da mente racional, mas de uma força subterrânea, de uma vontade de poder que pulsa no mais profundo da existência.
É a mesma energia que leva uma semente a romper a terra, que leva o rio a se lançar no mar. Quando você se conecta a essa fonte, percebe que não há motivo real para arrependimento, porque até o que parecia um desvio era parte do caminho. Agora, pense em como a sociedade te condicionou a olhar para o passado. Quantas vezes você foi ensinado a se arrepender, a carregar culpa, a viver preso em "se eu tivesse feito diferente"? Essa dinâmica não é apenas cultural, é energética. É como uma prisão sutil que drena a sua vitalidade. O amor fati é a rebelião mais silenciosa e poderosa contra esse padrão. É dizer, eu não vou mais gastar minha vida lutando contra fantasmas, eu afirmo tudo o que foi, e ao afirmar, me liberto. É nesse ponto que a filosofia se torna prática de vida, um ato de alquimia interior. E o medo? O medo nasce quando você olha para o futuro como inimigo, como ameaça. Ele se alimenta da ideia de que algo pode vir a quebrar sua linha frágil de segurança. Mas, se você realmente ama o destino, se você diz sim ao que é necessário, o medo se dissolve em confiança radical. Não é que você se torne imprudente, é que você percebe que mesmo as tempestades são necessárias. O medo paralisa, o amor fati ativa. Quando você está presente no sim absoluto à vida, o futuro deixa de ser ameaça e se torna território de criação. A beleza disso é que o amor fati transforma sua relação com o tempo. O passado não é mais peso, o futuro não é mais ameaça, e o presente deixa de ser um lugar de transição para se tornar eternidade. Nietzsche via na ideia do eterno retorno uma espécie de prova espiritual. E se você tivesse que viver esta vida, exatamente esta, infinitas vezes, você a amaldiçoaria ou a celebraria? Essa pergunta não é um jogo intelectual, é um chamado. Amar o destino é viver como se cada instante merecesse ser vivido eternamente. Isso dá ao presente uma densidade, uma intensidade que destrói o vazio existencial. Mas perceba, essa não é uma tarefa fácil. A mente resiste. Ela insiste em pensar que poderia ter feito diferente, que poderia ter sido melhor, que deveria ter escolhido outra rota. Essa voz é insistente. E ainda assim, quando você começa a observar essa voz sem se identificar, você percebe que ela não é o seu ser. Ela é apenas um eco, um condicionamento, uma sombra. O amor fati é o exercício de não se deixar guiar por essa voz, mas de escutá-la e com suavidade respondê-la. Foi necessário. Eu amo o que aconteceu. Já essa resposta não apaga a dor, mas dá a ela um novo sentido. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê suporta qualquer como. O amor fati é esse porquê elevado ao máximo. Não é um motivo pequeno, é um motivo absoluto, a própria vida. Quando você diz sim ao destino, você encontra um eixo que não se quebra diante da tragédia. E é curioso como isso ecoa em tradições espirituais ocultas e orientais, onde o caminho da iluminação também passa pela aceitação radical da realidade. O que muda em Nietzsche é o fogo, o excesso, a intensidade com que ele chama você a não apenas aceitar, mas amar, desejar, afirmar. Você já percebeu que quando luta contra algo dentro de você, isso cresce? O medo cresce quando você o rejeita. O arrependimento se intensifica quando você tenta esquecê-lo. Mas quando você o olha de frente, quando o abraça, ele se dissolve. O amor fati é exatamente esse gesto. Abraçar aquilo que antes você queria expulsar. É uma chave de alquimia, onde o chumbo da dor se transforma em ouro de sabedoria. Essa prática não acontece da noite para o dia, mas a cada pequeno gesto de aceitação, você vai se libertando do peso que carregava. Agora pense em alguém que você admira, alguém que parece irradiar presença, confiança, força silenciosa. Muito provavelmente, essa pessoa encontrou uma forma de se reconciliar com sua história, porque quem carrega arrependimentos pesados não consegue brilhar, não consegue se entregar totalmente. Sempre há algo segurando, retraindo. O amor fati é essa liberação. E quando você libera, a energia que estava presa se transforma em poder interior, em criatividade,
em vitalidade. É como se você finalmente abrisse espaço para ser quem realmente é. Nietzsche não queria que você fosse um santo conformado, mas um criador de mundos. Para criar, você precisa estar livre do passado e destemido diante do futuro. É por isso que o amor fati é tão revolucionário. Ele não te torna um prisioneiro do que foi, nem um escravo do que pode vir. Ele te dá chão para criar o novo a partir de uma base sólida, o sim incondicional. Esse é o terreno fértil do além do homem. Não é sobre negar o humano, mas sobre transfigurar o humano, elevar o humano a uma potência que a maioria sequer imagina ser possível. Pense no momento mais doloroso da sua vida, aquilo que você preferiria apagar. Agora, tente olhar para esse momento com os olhos do amor fati. E se ele tivesse sido exatamente o que precisava ser? E se ele tivesse aberto em você uma dimensão que nunca seria acessada de outro modo? O arrependimento desaparece quando a dor ganha sentido. O medo desaparece quando a incerteza é vista como aventura. O amor fati é o exercício constante de dar sentido ao que parecia insuportável. Há uma diferença entre viver como vítima do destino e viver como amante do destino. A vítima reclama, se lamenta, se encolhe. O amante dança, mesmo quando a música é sombria. Essa é a diferença entre quem apenas sobrevive e quem realmente vive. Nietzsche não estava oferecendo uma teoria reconfortante, mas uma prática brutal de libertação. O amor fati exige de você uma força que talvez você nunca tenha ousado acessar. Mas, quando acessa, algo em você desperta para sempre. O que seria da sua vida se você começasse hoje a dizer sim a tudo? Não um sim ingênuo, mas um sim profundo, consciente, enraizado. Como mudaria sua relação com sua família, com seu trabalho, com seus erros? Como mudaria sua respiração, seu olhar, sua energia? O amor fati é um portal. Quem atravessa não volta o mesmo. É como se a vida começasse a se alinhar de um jeito misterioso, porque você deixa de desperdiçar energia resistindo e começa a fluir com a corrente do destino. E talvez você sinta: mas eu não sou capaz, não tenho essa força. Essa dúvida é comum. Mas lembre-se, a força não precisa ser criada, ela já está em você. Ela é a vontade de poder. A chama que Nietzsche via como motor da vida. Essa chama pode estar coberta por camadas de medo e arrependimento, mas continua acesa. O exercício do amor fati é simplesmente remover essas camadas para que o fogo volte a arder. Quando isso acontece, você descobre que é muito mais capaz do que imaginava. O arrependimento é uma prisão do passado. O medo é uma prisão do futuro. O amor fati é a chave que abre ambas, mas não espere que a chave funcione sem resistência. Haverá momentos em que sua mente vai gritar, vai tentar puxá-lo de volta. Ainda assim, cada vez que você escolhe amar o destino, você enfraquece essas correntes. É um treinamento, uma disciplina da alma. E como toda disciplina, quanto mais praticada, mais natural se torna. Veja como até o corpo responde. Quando você está cheio de arrependimento, os ombros caem, a respiração se torna curta, o olhar se apaga. Quando você está cheio de medo, o peito se fecha, a mente se contrai. Mas quando você diz sim, quando você afirma, o corpo abre, a respiração se expande, a energia circula. É uma transformação física, emocional e espiritual. É o seu ser inteiro vibrando em outra frequência. Isso não é teoria, é experiência concreta. Nietzsche dizia que a vida sem música seria um erro. A música é a metáfora perfeita do amor fati. Você não escolhe cada nota da canção, mas pode escolher dançar com ela. Pode escolher se entregar ao ritmo, mesmo que não seja aquele que você esperava. A vida é a sinfonia do destino, e o amor fati é a decisão de dançar. Não importa qual seja a melodia, essa dança é a superação do medo e a dissolução do arrependimento. Agora, permita-se imaginar um futuro onde cada decisão sua será afirmada.
não importa o que aconteça. Imagine a leveza de não precisar mais carregar a dúvida eterna de "e se?". Imagine acordar todos os dias sabendo que qualquer coisa que aconteça será abraçada com amor. Essa não é apenas uma visão utópica, é uma prática que começa no agora. É no presente que você escolhe amar, é no presente que você escolhe afirmar. E mesmo assim, saiba que isso é apenas a beira de um abismo maior. Porque quando você realmente mergulha no amor fati, descobre que ele não é apenas uma filosofia pessoal, mas um portal cósmico. Ele não altera apenas sua relação com o destino humano, mas com a própria existência. É como se você começasse a ouvir a música secreta do universo, aquela que sempre esteve tocando por trás de cada acontecimento. E quando você ouve essa música, percebe que nunca esteve sozinho, que sempre fez parte de algo maior. E já vou entregar o presente, a técnica rara e profunda que vai ativar seu potencial interior de acordo com este tema. O segredo de Nietzsche para viver sem medo e sem arrependimentos não é mais apenas um conceito distante. Agora, você sente que aquilo que antes era apenas dor difusa ganhou forma, que os arrependimentos que antes lhe prendiam tinham também um peso energético, uma vibração que o afastava da sua verdadeira potência. O amor fati se revela não como teoria, mas como um campo vivo, como uma força que reconecta você à sua vontade de poder. O caminho da consciência existe, e ele começa dentro de você. Se chegou até aqui, sele este campo escrevendo nos comentários: "Eu amo meu destino". Essa chave é um pacto interior, uma afirmação silenciosa ao universo de que você escolhe viver sem medo, sem arrependimentos, e em total afirmação da vida. Se desejar continuar acessando estas verdades que poucos ousam explorar, conecte-se com este campo inscrevendo-se no canal Nietach. Aqui, o pensamento desperto encontra espaço para se expandir, e cada vídeo é uma ativação que o conduz a níveis mais profundos de percepção e autossuperação. Gratidão por estar aqui, por atravessar este abismo e enxergar além do que muitos ignoram. Técnica iniciática, Nietzschiana, vertical, bar, amor, fati. Preparação mental. Sente-se em silêncio por alguns minutos. Respire profundamente e permita que sua mente recorde algum arrependimento ou medo que ainda o persegue. Não fuja da sensação, apenas sinta sua presença. Visualização do fogo interior. Imagine que dentro do seu peito há uma chama intensa. Essa chama cresce a cada respiração, iluminando a escuridão do medo e dissolvendo o peso do arrependimento. Ancoragem corporal. Estenda as mãos como se segurasse sua própria história. Com movimentos lentos, molde esse passado como argila luminosa, sentindo que cada dor se transforma em força. Afirmação Nietzscheana. Repita mentalmente ou em voz baixa: "Eu sou aquele que afirma a vida. Eu amo o que é necessário". Integração final. Visualize essa energia se expandindo pelo corpo inteiro. Veja-a tocar o passado, o presente e o futuro, alinhando-os em um único fluxo. Permaneça nesse estado por alguns instantes, sentindo a leveza e a potência que emergem. Você acaba de atravessar um ritual nietzschiano. Honre sua coragem por ter chegado até aqui. O abismo não é mais um inimigo, mas um espelho, e o próximo portal já espera ser aberto.